agora, quero pedir aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. O subtítulo da minha Bíblia é assim: o filho da viúva de Naim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a mãe dela, o entregou a mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. A igreja repita o versículo 13 em nome de Jesus. Versículo 14. Feche sua Bíblia, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, pela presença do Teu Divino Espírito Santo neste lugar, pela presença do Teu Divino Espírito Santo na direção do culto, pela presença do Teu Divino Espírito Santo durante o ministério de louvor, pela presença do Teu Divino Espírito Santo agora, neste momento da palavra. Meu Deus, porque a minha dependência está totalmente no Teu Divino Espírito Santo. Meu Deus, que o Teu Divino Espírito Santo venha ungir a minha mente, venha ungir os meus lábios, que o Teu Divino Espírito Santo venha ungir a mente, o coração, os ouvidos de cada um que vai escutar a ministração da palavra essa noite. Meu Deus e Pai, nós Te exaltamos e glorificamos ao Senhor, por Senhor ter deixado a Tua palavra que nos orienta, a Tua palavra que nos fala, a Tua palavra, meu Deus e Pai, que nos abençoa, a Tua palavra que nos dá direção, a Tua palavra que nos mostra o que é certo, a Tua palavra que nos mostra o que é errado, a Tua palavra que nos mostra o caminho para a salvação da nossa alma. Meu Deus e Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Meu Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome. Meu Deus e Pai, que o Teu Divino Espírito Santo, Ele tem total liberdade agora também neste momento da palavra, porque sem a presença do Teu Divino Espírito Santo não há cura, não há milagre, não há transformação de vidas, não há salvação de vidas. Meu Deus e Pai, então o Teu Divino Espírito Santo tem total liberdade, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentar, dê uma linda salva de palmas, Senhor. Irmão, nós lemos aqui um texto bem conhecido. Acredito que todos os irmãos aqui conhecem esse texto, ou quase todos. E dentro desse texto o Senhor, Ele me deu o tema esse da nossa campanha: ainda há esperança. Mas o que é esperança? Esperança é quando nós acreditamos que algo desejável vai acontecer.
E muitos irmãos, quando perdem a esperança, eles também perdem a fé. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, olhando para a situação, eles veem que não tem como conseguir, então perde a fé. E nós sabemos que a fé, ela se encontra, carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitas das vezes nós começamos uma caminhada, ou nós começamos algo tendo certeza, esperando que nós vamos receber, e nós vemos, mesmo aos nossos olhos carnais não conseguindo ver, nós conseguimos ver pela fé. Mas algumas vezes determinadas situações, ou até mesmo o tempo, eles vão minando a nossa fé, vai minando a nossa esperança, e quando perdemos a esperança, perdemos a fé. Quando perdemos a fé, perdemos também a esperança. Muitas das vezes, quando vivemos algo impossível, nós perdemos a esperança e perdemos a nossa fé. Muitas das vezes isso acontece com nós cristãos. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia nos diz que estava enfermo certo Lázaro de Betânia. Marta e Maria, sua irmã, mandaram um recado para Jesus dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Então, Jesus recebeu aquele recado e ele disse para os seus discípulos: olha, essa doença, ela não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Então Jesus disse: olha, mas Lázaro está morto, eu vou lá despertá-lo do seu sono. Jesus então demora 4 dias para chegar naquele lugar. Quando Jesus chega, Marta vem ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então, ele diz para ela: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o que, igreja? Jesus é o que, igreja? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. A Marta disse: eu sei, Senhor, que no último dia, no dia da ressurreição, meu irmão ressurgirá. Então Maria, recebendo o recado que Jesus estava ali, ela também corre ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Podemos observar, irmãos, que Marta e Maria, sendo cristã, Marta e Maria tendo intimidade com Jesus, ela manda um recado dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas. Olha a intimidade de Marta e Maria e Lázaro com Jesus. Aquele a quem tu amas está enfermo. E quando Jesus chega, ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria perderam a fé. Marta e Maria perderam a esperança. Então Jesus, a Bíblia nos diz que por um momento no diálogo, Jesus, ele chorou. E ele pergunta: aonde o puseram? A Marta diz: vem e vê, Senhor. Quando chegaram no túmulo onde Jesus estava, que naquela época, as pessoas que tinham dinheiro, elas não eram enterradas como é hoje. As pessoas que tinham dinheiro, elas eram colocadas numa caverna e se fechava com uma pedra. Então Jesus, ele veio e diz para Marta: Marta, tirai a pedra. Marta olha para Jesus e diz: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Isso é, ele está em decomposição, ele está podre, os bichos já estão comendo a carne dele. Marta havia perdido a esperança, Marta havia perdido a fé que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, poderia resolver a situação dela, uma situação impossível de se resolver. Então ela diz: Senhor, já cheira mal, já é o 4º dia. Jesus então olha para ela e diz: Marta, eu não te disse, se tu creres, verás a glória de Deus? Marta estava sem esperança, sem fé, mas em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela: ainda há esperança, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Ainda
me dá esperança, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso fazer ressurgir novamente. Eu posso dar vida novamente, porque eu sou todo poderoso. Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você pode levantar a sua mão e adorar Ele? Jesus, igreja, Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode fazer ressurgir do nada. Ele pode fazer viver novamente. Ele pode trazer a vida. O texto que lemos, irmãos, nos fala de uma viúva que estava indo enterrar o seu único filho. E naquela época a viúva não é como hoje, que tinha pensão. Aquela mulher iria ficar sem nada. Além da perca do filho, ela iria passar necessidade. E a Bíblia então nos diz que aquela mulher, sendo viúva, estava conduzindo em um caixão o seu único filho. E junto ali com o caixão, junto com aquela dor, ela estava ali também conduzindo os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos que estavam mortos junto com aquele menino. E junto daquela mulher estava indo uma multidão com ela. E a Bíblia nos diz que Jesus, vindo de Cafarnaum, aonde Jesus havia operado uma cura, um milagre no servo de centurião de Cafarnaum. Jesus então entrando naquela cidade de Naim, Jesus vai ao contrário daquela mulher. Aquela mulher saindo da cidade com uma multidão. Jesus entrando com uma multidão e junto com ele os seus discípulos. Então a Bíblia nos diz que Jesus, ele chega perto daquela mulher que estava saindo ali, conduzida em um caixão, os seus sonhos, os seus projetos. Aquela mulher estava na caminhada mais triste da vida dela. E o mais interessante de tudo, irmãos, que estava com ela uma multidão, estava com ela várias pessoas, ela estava cercada de pessoas, mas ninguém fazia nada por ela, ninguém podia fazer nada por ela. Estava cercada de uma multidão, e muitas pessoas estavam indo acompanhando aquele cortejo, estavam indo para enterrar o filho, estavam indo para enterrar os sonhos, para enterrar os projetos que já estavam mortos. Aquela multidão que estava acompanhando, várias pessoas, eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que no meio daquela multidão havia pessoas que estavam tristes com aquela situação, mas não faziam nada por ela. Mas também havia pessoas que estavam alegres com aquela situação, porque existem pessoas, irmãos, que acompanham as outras somente para ver o sofrimento, que acompanham somente para ver os sonhos destruídos, pessoas que fazem de tudo para destruir sonhos, pessoas que fazem de tudo para destruir projeto, pessoas que fazem de tudo para te acompanhar até ver os projetos enterrados. Havia ali dois tipos de pessoas acompanhando aquela mulher. Havia ali as pessoas que estavam tristes, mas havia também aqueles que estavam alegres com aquela situação. Estavam ali conduzindo. Essa mulher estava na caminhada mais triste da vida dela. Ela estava indo enterrar o seu filho, que já estava morto. E Deus, essa noite, Ele quer falar com você, que entrou por essas portas, e você está conduzindo os seus sonhos, você está conduzindo os seus projetos dentro de um caixão, porque aos seus olhos, os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você planejou para a sua vida está morto, não vai mais dar certo, não tem mais como dar certo, está frustrado, acabado, e você está conduzindo dentro de um caixão para ser enterrado. E várias pessoas sabem da sua história, várias pessoas têm acompanhado a sua história, e dentro dessas pessoas existe aqueles que estão chateados, existe aqueles que estão tristes com a sua situação, mas também não fazem nada para te ajudar. Mas existe aqueles que estão felizes, existe aqueles que estão comemorando, como se diz por aí, estão soltando foguete, porque o seu sonho está morto, porque os seus projetos estão mortos, porque agora só falta enterrar.
seus olhos não tem mais solução. Ninguém faz nada por você, ninguém te ajuda. Mesmo você cercado de pessoas, você está sozinho. Você está sozinha. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia nos diz que Jesus, ele estava entrando em Jerusalém. E ele passa por uma porta chamada Porta das Ovelhas. E ele vai até um tanque de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. E ali naquele tanque, irmãos, havia vários tipos de pessoas enfermas, coxos, paralíticos, acometidos de várias enfermidades. E de tempo em tempo descia um anjo ali, e ele movia aquela água. O primeiro que descesse ali ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Jesus então, ele foi caminhando em direção àquele tanque. Ali havia um homem que estava há 38 anos enfermos. Quantos anos, igreja? Quantos anos, igreja? 38 anos enfermo. Então Jesus, ele chega até aquele homem e pergunta: queres ser curado? Ele olha para Jesus e diz: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Repita comigo: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Entendeu, igreja? Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ele estava rodeado de pessoas, ele estava cercado de pessoas. Eu acredito que pessoas ali tinham até pena dele, mas ninguém colocava ele no tanque. Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Mas esse homem já estava sem esperança, esse homem já estava sem fé. Então ele diz: olha, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Quando Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Jesus estava dizendo para ele: ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu vim a teu socorro. Aquele homem estava sem esperança, aquele homem estava desacreditado, mas Jesus, ele estava indo ao encontro daquele homem. Ele entrou naquela porta em Jerusalém. Ele sabia que aquele homem estava no tanque de Betesda. Ele sabia que ninguém olhava para aquele homem. Ele sabia que se ele não fosse lá, ninguém iria ajudar aquele homem. Ele sabia que aquele homem estava sem fé. Ele sabia que este homem estava sem esperança. Jesus então diz para ele: pega o teu leito, levanta-te e anda. Imediatamente aquele homem começou a andar e ele foi curado. Jesus foi ao encontro dele para operar um milagre na vida dele. Ele estava sem esperança, ele estava sem fé, mas Jesus foi lá e disse: levanta-te e anda. Todos os irmãos daquela caminhada estavam indo enterrar o filho dessa viúva. Jesus, ele foi ao encontro dela. A Bíblia nos diz que Jesus, quando ele chega, ele entra pela cidade, indo ao encontro daquela mulher, ele teve compaixão. Ele teve o que, igreja? Ele teve o que, igreja? Jesus teve compaixão dela. Jesus então chega para ela e diz: não chores. Como pode, irmãos, alguém chegar perto de uma mãe que perdeu o filho, que está em caminho de enterrar o filho, dizer: não chores? Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Não chores. Em outras palavras, ainda há esperança. Eu vim a teu socorro. Eu vim para fazer por você o que ninguém pode fazer. Aleluia! Eu vim fazer por você o que ninguém pode fazer, mulher. Eu vim fazer por você o que essa multidão está te acompanhando e não pode fazer, mulher. Essa mulher estava conduzindo o filho dela para ser enterrado. A cova já estava aberta. Eu te pergunto: quem tem esperança de alguma coisa quando está conduzindo no caixão e a cova já está aberta? Não há esperança. Só há choro, lamento, tristeza. Essa mulher estava na caminhada mais triste da vida dela. Jesus então teve compaixão dela.
Jesus então olhou para ela e disse: não chore. Jesus olha para aquele menino, aquele jovem, e diz: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Imediatamente aquele menino se levantou, e a Bíblia nos diz que Jesus o entregou a ela. Jesus operou o milagre e o entregou a ela. E eu tenho algo de Deus para você aqui esta noite. Você está conduzindo em um caixão o seu sonho, os seus projetos, porque eles estão mortos. Você está conduzindo ele porque a cova já está aberta. Você sabe que não tem jeito. Você já entregou os pontos, você já desistiu dos seus planos, você já desistiu dos seus projetos, e você está indo somente para enterrar, porque ele já está morto. Mas eu tenho um recado para você aqui esta noite: Jesus está vindo em tua direção. Jesus está vindo em tua direção. Jesus está vindo em tua direção. Você está cercado de pessoas, mas ninguém faz nada por você. O seu pai não faz nada por você, a sua mãe não faz nada por você, o seu esposo não faz nada por você, a sua esposa não faz nada por você, os seus filhos não fazem nada por você, os seus amigos não fazem nada por você. Você está cercado de pessoas, mas está sozinho. Você está sozinha. Mas Jesus está vindo. Jesus está vindo. Você pode ter desistido, você pode ter entregado os pontos, mas Jesus manda te dizer essa noite: ainda há esperança, porque Ele está vindo. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor? Ainda há esperança. Jesus está vindo. Aquela mulher já havia perdido a esperança, aquela mulher já havia decretado o fim, mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele chega, ele para aquele cortejo. Somente Jesus tem a capacidade de parar um cortejo fúnebre. Jesus para aquele cortejo, ele toca na esquife e para, e toda a multidão para. Todos ficam olhando para ver o que Jesus vai fazer. Eu fico imaginando a cara daquela multidão. Muitos devem ter pensado que Jesus era louco. Muitos devem ter pensado o que ele vai fazer, o que ele pode fazer. O menino já está morto. Jesus para aquele esquife, aquele cortejo. Jesus olha para aquela mulher e disse: não chores. Dá ordem àquele jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. Imediatamente aquele jovem levanta. Jesus vai e entrega para ele, para a mãe dele. Entenda uma coisa: Jesus essa noite, ele vai parar o seu cortejo fúnebre. Jesus essa noite, ele não vai deixar você enterrar os seus sonhos. Jesus essa noite, ele não vai deixar você enterrar os seus planos. Jesus, ele vai tocar na esquife, ele vai tocar na beira do caixão, ele vai parar esse cortejo e ele vai dizer: eu te ordeno, levanta-te, levanta-te, levanta-te. O seu sonho vai voltar a ter vida, os seus projetos vão voltar a ter vida, porque Jesus vai dar ordem. Jesus vai dar ordem. Eu, se fosse você, levantava sua mão e adorava ele. Ainda há esperança. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Lembra o que ele falou para Marta? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição quer dizer que pode fazer ressurgir, pode fazer viver novamente. Jesus pode fazer ressurgir, Jesus pode dar vida onde não tem vida. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, ele pode fazer ressurgir os seus sonhos. Jesus pode fazer ressurgir os seus projetos. Jesus pode dar vida aos seus projetos. Jesus pode dar vida aos seus sonhos. Ainda há esperança. Entenda uma coisa: primeira coisa que Jesus fez,
Ele deu vida àquele jovem. E depois Jesus não esperou que aquele jovem fosse até a mãe dele. A Bíblia é bem clara no dizer, Jesus o entregou. Jesus levou ele até a mãe dele e o entregou. Jesus essa noite, primeiro ele vai dar vida aos seus sonhos. Primeiro ele vai dar vida aos seus projetos. E depois ele vai chegar e vai te entregar. E você vai entender e falar assim, foi Deus, porque somente Deus poderia fazer isso na minha vida. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor? Tem pessoas que estão te acompanhando, estão te acompanhando só para ver você enterrar isso que está morto, o seu sonho, o seu projeto. Tem pessoas que estão satisfeitas com a sua situação. Tem pessoas que estão alegres, felizes com a situação que você está vivendo. Pessoas que não querem o seu bem. Pessoas que têm inveja do seu casamento, que têm inveja da sua família. Pessoas que têm inveja do seu trabalho. Pessoas que têm inveja do seu jeito de ser. Essas pessoas, elas não querem te ver bem de forma nenhuma. E existe o coveiro. O coveiro, ele já está lá com a cova aberta. Foi assim com essa mulher. O coveiro estava lá com a pá, a cova aberta, esperando o jovem chegar, colocar aquele caixão lá para ele jogar terra em cima e dar o finalmente e dizer acabou. Mas quando Jesus, ele chega até aquela mulher, ele para aquele cortejo, ele manda aquele jovem levantar. E aquele jovem se levantou. Jesus entrega para a mãe dele. A mãe dele mandou dizer para o coveiro lá, ei, manda dizer para o coveiro que não vai ter enterro, aleluia. Manda dizer para o coveiro que não vai ter enterro, aleluia. O coveiro estava lá com a cova aberta. O coveiro estava até com a mão coçando para jogar terra, encabar naquele caixão e dar os finalmente. Mas a mãe daquele jovem manda dizer, ei, fala para o coveiro que não vai ter enterro hoje. O meu filho não vai ser enterrado. Os meus sonhos não vão ser enterrados. Os meus projetos não vão ser enterrados. Aleluia. Meu Deus, labali, shabalá, salá, sabali, shabalá, salá. Ei, entenda uma coisa. Pode mandar avisar para o coveiro lá que não tem enterro, porque Jesus vai ressuscitar os seus sonhos. Tem coveiro que está lá com a cova aberta, a mão coçando, para quando você enterrar o seu sonho, ele jogar a terra e dizer assim, agora acabou de vez. Mas manda avisar para o coveiro, manda avisar para aquele que quer enterrar os seus sonhos, não vai ter enterro. Não vai ter enterro. Jesus ressuscitou os seus sonhos. Jesus ressuscitou os seus projetos. Manda dizer para o coveiro, pode fechar a cova porque não tem enterro. Aleluia. Os seus sonhos, os seus projetos não vai enterrar. Pode enterrar de outro, mas o seu, manda o coveiro fechar a cova porque não tem enterro. Não importa se os coveiros foram para o cemitério para fazer trabalho para você. Não importa se os coveiros foram para a encruzilhada para fazer trabalho contra a sua vida. Não importa se o coveiro foi para a cachoeira fazer trabalho contra a sua vida. Não importa. Não importa se o coveiro está te caluniando para te destruir. Não importa. Matar os seus sonhos, matar os seus projetos. Mas Jesus está vindo ao seu caminho, e Jesus vai dar vida aos seus sonhos e aos seus projetos, e não tem enterro. Jesus vai desfazer trabalho aqui essa noite. Jesus vai desfazer tudo que estão fazendo contra a sua vida, e Jesus vai dar vida aos seus sonhos e aos seus projetos. Então levanta a sua mão, adora e glorifica o nome do Senhor. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida.
Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus foi ao encontro de Lázaro. Jesus ele foi ao encontro daquele homem no tanque de Betesda. Jesus ele foi ao encontro a essa viúva. E talvez você está dizendo assim: mas pastor, eu perdi a esperança, eu perdi a fé. Entenda uma coisa, esta noite Jesus ele sabe que você está aqui sem esperança. Ele sabe que você está aqui sem fé. Ele sabe que você perdeu a esperança. Ele sabe que você perdeu a fé. Ele sabe. Mas essa noite Jesus sabe que se dependesse da sua fé, os seus sonhos, os seus projetos iam continuar mortos. Quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, Marta já não tinha mais fé. Tirai a pedra, Senhor, já cheira mal, é o 4º dia, não tem mais jeito, é impossível. Quando Jesus chega diante daquele homem no tanque de Betesda, quer ser curado, não tem como, ninguém não me coloca no tanque. Aquela viúva vindo trazendo seu filho para ser enterrado, talvez aquela mulher nem conhecia Jesus, em momento algum ela usou fé, mas a Bíblia nos diz que Jesus teve compaixão dela. Sabe por que Jesus vai ressuscitar os seus sonhos? Sabe por que Jesus vai ressuscitar os seus projetos? Não é pela sua fé, mas é porque Ele tem compaixão de você. Então levante a sua mão e adore o nome dEle. Dê uma linda salva de palmas, Senhor. Aleluia. Eu vou descer com essa caixa e nós vamos te dar um tempo. Você que ainda não colocou o seu pedido, não precisa colocar nome. Ali atrás tem uma mesa. Você pode ali escrever o seu pedido. Se você ainda não colocou aqui, muitos já colocaram aqui antes do culto. Você pode ali na mesa escrever. E você pode colocar aqui que nós vamos trazer essa caixa para o altar. E nós vamos estar aí apresentando ao Senhor. Se você ainda não escreveu, tem caneta e papel ali. Lembrando, acabou de escrever, passa álcool gel na sua mão. Acabou de escrever, passa álcool gel na sua mão. Você vem e coloca ali os pedidos. Depois nós vamos estar orando e apresentando ao Senhor. Ainda há esperança. Aleluia. Ainda há esperança. Aleluia. Nós estamos aqui hoje no 2º elo dessa campanha. Quarta-feira que vem estaremos entrando na 3ª quarta-feira dessa campanha. Participe conosco. Cada quarta-feira traz um pedido, deposita nessa caixa. Nós vamos estar orando antes do término do culto. E depois das 7 quartas-feiras nós vamos estar subindo um monte. Nós vamos estar orando e vamos estar apresentando cada pedido aí ao Senhor no monte. E eu tenho certeza que você que entrou aqui sem esperança, você que entrou aqui já, que entregou os pontos, Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Deus vai ressuscitar os seus projetos. E você vai ver que Ele vai vir ao seu encontro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Daniel, pode apagar. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus e Pai,